de baixa autoestima seríssimas, e os colegas não queriam ver que a questão da autoestima estava diretamente ligada à questão do desempenho escolar, do sucesso e fracasso escolar. Ah, mas isso eu acho que é óbvio, né? Parece óbvio, mas no trato do dia a dia, as pessoas não enxergam isso, né? É muito mais fácil atribuir a outras causas. É muito fácil atribuir ao que se diz na educação. É falta de pré-requisito, o menino é hiperativo, o menino... Aliás, isso era uma pergunta que eu acho que todo brasileiro... Né? Aliás, uma pergunta não. Uma questão que todo brasileiro deveria investigar. Eu acho que, inclusive, o Brasil está mal das pernas porque o brasileiro não acredita em si mesmo. Ah, sim, sem dúvida. O brasileiro é o primeiro a desacreditar em si mesmo. Ele adora passar atestado, e você, como professor, você deve entender isso, de incompetência. Nós não nos achamos competentes para nos tornarmos um país de primeiro mundo, não é um país desenvolvido. É verdade. Inclusive, bem a propósito, né, há um tempo atrás se veiculou uma peça publicitária na televisão falando que o brasileiro não desiste nunca, né? Então, assim, e realmente a gente está precisando, tem precisado. A história brasileira é cheia de exemplos, né? De que nos ensinaram desde cedo que nós não tínhamos talento, né? Que nós éramos fadados a sermos sempre um país em busca do desenvolvimento, uma sub-raça e assim vai, né? Mas a gente tem visto, eu tenho visto nessa trajetória, lidando com a educação em todos os níveis, porque trabalhei, além de ter trabalhado com adolescentes, ter lidado diretamente com criança. Minha pesquisa de mestrado foi lidando com criança, foram 2 anos e meio pesquisando criança na faixa etária de 8, 9 anos, em idade escolar. Trabalhei com jovens e adultos, lecionando para jovens e adultos, hoje trabalho com ensino superior, enfim. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o start, que a chave que pode detonar esse processo para fazer com que a gente acredite mais nas nossas habilidades, nas nossas competências, é a questão da autoestima. Claro, e nós percebemos que uma das coisas que mais a elite faz, né, é massacrar a autoestima das outras classes, né, porque só assim aquele não consegue ascender, né, é mais um obstáculo para as classes menos privilegiadas, né, de conquistarem seus direitos. É isso que o patrão faz com o empregado. Né, ao não depositar o salário dele um dia, né, atrasar o salário, vai minando a autoestima do trabalhador, do aluno. Né? Sem dúvida. Muitos pais fazem isso, que é uma tremenda ignorância, né, fazem isso com seus filhos, né, massacram a autoestima do seu filho, que você não vai dar para nada, que você é um ignorante, que você... Isso é terrível, né? Você, como um professor, ao constatar isso nas crianças e adolescentes, deve ficar alucinado, né? Eu me empenhei com essa coisa de buscar respostas no campo da autoestima já há muito tempo. E dediquei o meu mestrado para ver essa relação. Atualmente estou fazendo doutorado na área de psicologia e a tese não podia ser diferente. Busca novamente ainda aprofundar, estudar essas relações entre o sucesso ou o binômio sucesso-fracasso barra autoestima, baixa autoestima, alta autoestima. Agora me conta então, Simão, essa estrada que você vem percorrendo. Você, quando foi dar aula nessa área rural, no Gama, você lidou com crianças do primeiro, do ensino fundamental? Do ensino fundamental. E você foi ensinar o quê? Da aula de... Arte. De arte? Isso, professor de educação artística. E como você começou a perceber que a autoestima desses alunos era muito baixa? Os desenhos retratam isso? Não nos desenhos propriamente dito, porque a minha habilitação na área de arte era teatro, era arte cênica. Perfeito. Então ali foi muito mais fácil, porque a proposta era fazer com que o aluno se expressasse. E naquela expressividade, no momento em que ele precisava, ou que era convidado, chamado a se expor, se colocar, até fazendo, aspas, um psicodrama bastante escondido, né? Da proposta pedagógica da disciplina. Então começaram a me saltar aos olhos principalmente a questão familiar, a desestrutura, falência da instituição família, a desestrutura familiar com qual aqueles alunos lidavam em casa, que acabava repercutindo na escola, né? A forma apática como alguns se colocavam, principalmente numa aula de arte, que era convidado para a motivação, para o movimento, para a ação. E criança adora se expressar, então, né? Adora se expor, se a criança não se expressava na aula de arte, se a criança não se sentia bem na aula de arte,
Se a criança não gostava da aula de arte, que dirá então das outras disciplinas, vamos dizer assim, mais valorizadas no currículo. Mais cobradas. Mais cobradas, né? Mais valorizadas até socialmente. Então, as minhas primeiras impressões começaram aí. Como é que foi o seu trabalho para tentar resgatar a autoestima desses alunos, melhorar essa autoestima? Isso. Então, a minha primeira tentativa foi com a brincadeira, né? Então, comecei a trazer para a sala de aula propostas de jogos, tirados do folclore popular, resgatados de material pedagógico, enfim. Então, comecei a aplicar atividades lúdicas na sala de aula, às vezes associado ao conteúdo, às vezes não também, levava os meninos para o pátio, propunha uma brincadeira de roda, de contar história, enfim, né? Uhum. E a partir do momento em que eu comecei a perceber que ao dar a palavra para o aluno, ou garantir a palavra para o aluno, ele sentia que ele tinha valor, porque eu estava valorizando aquele momento tão ímpar, tão significativo, ao passo que, de modo geral, nos outros momentos em sala de aula, ele só era convidado, vamos dizer assim, ele só era obrigado a falar no momento de uma prova oral, no momento da apresentação de um trabalho.